do Senhor Jesus! Belíssima tarde a todos, chegando aqui para mais um compromisso com vocês à tarde, tardezinha eclesiástica. Chegou mais reforço ainda, na segunda-feira com Tamires Cardoso, na terça-feira comigo, na quarta-feira com a Gisele Siqueira lá de São Paulo, na quinta-feira com a missionária Carol Mas e na sexta com a Aline Marreta. Mas hoje eu estou na incumbência de trazer para vocês o Eclesiastes 3. Só em falar em Eclesiastes 3 já passa na sua cabeça, porque há tempo para todas as coisas. E olha que o apóstolo Paulo, ele escreve ao povo de Éfeso, no capítulo 5, versículo 16, ainda não é a mensagem de tardezinha, mas só para você entender. Capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é remir o tempo? É você saber aproveitar o tempo, é você saber como gastar o tempo. Observe que muitas vezes a gente passa o dia todo e, meu Deus, eu não fiz nada, não produzi nada, o tempo não foi bom para mim, o dia não foi legal. Meu Deus, a semana passou, o tempo voou, eu não fiz nada, não construí nada, não conquistei nada. E isso é ruim. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele diz, remindo o tempo. E às vezes estamos usando o nosso tempo com aquilo que não era necessário ser usado. Quantas vezes a gente se pega, até nas redes sociais, não? Quando você vai ver, você já perdeu ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não que seja pecado, mas tudo em excesso acaba se tornando pecado. Que você deixa de buscar Deus como deveria, deixa de ler como deveria, deixa de estar no culto ou algo parecido. Não, irmão. Vamos aprender a remir o tempo. Mas o que eu quero frisar hoje não é nem hoje, é tempo. Não, é outra coisa aqui que, de todo o capítulo 3 no Eclesiastes, um versículo aqui me chamou muita atenção e é o que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. O que eu mais guardei vem agora. Tempo de estar calado e tempo de falar. Pessoal, é muito bom quando a pessoa ela consegue identificar isso. O que o tempo rasgou, o tempo costurou. Mas eu quero frisar o final desse versículo. Tempo de falar e tempo de estar calado. Pessoal, é tão bom quando o homem, é tão bom quando a mulher, ela consegue discernir isso. O que é o momento de falar. Não é o momento de falar, é o momento de calar. E a Bíblia diz, o próprio Jesus nos ensina, que quando a gente estiver diante de reis, de príncipes, de governantes, que não é para a gente se preocupar com o que a gente vai falar, porque o próprio Espírito vai falar por nós. E quando a gente ficar treinando, querendo arrumar palavras bonitas para encaixar, para falar, muitas vezes a gente vamos acabar falando aquilo que a gente queria falar. Mas quando a gente deixa na mão de Deus e ora, Deus, fala através dos meus lábios, para me dar sabedoria, para eu falar a coisa correta, para eu falar o que é certo, para eu ser inspirado pelo Senhor. Meu irmão, aí a gente vai arrebentar. Bem, aqui o texto está dizendo que há tempo de estar calado. E quando eu peguei esse tempo de estar calado, pessoal, lá no livro de Salmos, isso eu trouxe quando estava tarde em Salmos e guardei muito, isso me ajudou muito, me fez vencer muito. E eu quero compartilhar com vocês hoje. Hoje o Eclesiastes está voando um pouco, viu? Glória a Deus por isso. Salmos 38, versículo 14. Porque a gente quer falar. E aí quando a gente encontra alguns textos, a gente aprende que o melhor é fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. E às vezes falar demais não é porque você é inteligente. Às vezes, por falar demais, a pessoa está sendo reprovado. E Deus não quer que ninguém seja reprovado. Tá? Livro de Salmos 34, versículo 13. Salmos 38, versículo 13. O texto diz, mas eu, como surdo, não ouvia. E como surdo, não abria a minha boca. O que é isso? Aqui o salmista está dizendo que ele até ouvia, mas ele se fazia de surdo, como se ele não tivesse escutado nada. Ele até falava, mas nessa situação ele procurava ficar calado, se fazia de mudo, só para não falar nada, para não abrir a boca. Mas por que, Marcos, ouvir e fazer como se não estivesse ouvindo, ter boca, mas agir como se não falasse? Agora aqui vem um recado. Versículo 15. Assim eu sou um homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Pronto. O motivo de ele ter
boca e não falar, era por um motivo. Para ele não ter reprovação, para não encontrar nele reprovação. E vou lhe dizer, tem muita gente que está sendo reprovado, não é nem que está fazendo coisa errada, é que está errado fazer coisa errada. Mas tem muita gente que está sendo reprovado porque ela está abrindo a boca. Ela está falando no momento que não é para falar. E olha o que o texto aqui continua dizendo no 15. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Pronto. Claro que ele tinha ouvido, claro que ele tinha boca. Mas ele tinha que levar as queixas dele para quem? Para o Senhor. É o que devemos fazer. Nós não devemos ter reprovação em nossos lábios. Antes de terminar Eclesiastes, vai lá rapidinho comigo em Tiago, que isso aqui também me chamou a atenção, do outro lado lá do Mar Vermelho. Tiago é bem no finalzinho, pessoal. Tiago, do lado de Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz: sabei isto o que eu vou lhe dizer agora. Meus amados irmãos, mas todo homem, aqui está de uma forma universal, todo homem, toda mulher, para a gente entender. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto. Aqui o apóstolo Tiago, ele dá um conselho para o povo. Eu quero que todas as pessoas ajam desse jeito. Que jeito? Ouça, seja paciente para ouvir. Seja tardio para falar, ou seja, espere para falar, não fale logo. E seja mais tardio ainda para se irar, para ficar iracundo, chateado, aborrecido. Por que o apóstolo Tiago nos dá essa informação? Porque o que importa é que vamos ler agora. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quando você fala demais, quando você fica irado, você impossibilita Deus entrar com a justiça dele, porque você está irado, porque a pessoa está irada. E Deus não quer que a gente fique irado. Para quê? Para que ele possa agir com a justiça dele em tais situações. Por esse motivo. E nós não devemos abrir mão disso. Não, eu não vou mirar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou me manter aqui caladinho. Para quê? Para que não haja reprovação, porque eu tenho que entender o momento que eu preciso falar e o momento que eu preciso me calar. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando com uma pessoa e eu sabia que a pessoa era difícil de convivência. E eu pedi: Deus, me dá sabedoria, me dá estratégia. E Deus deu. Sabe qual foi a estratégia? Fique calado, fale nada. Só fale quando te perguntar. Meu amigo, minha amiga, é aí que era a coisa. Ficava calado quando a pessoa veio me perguntar alguma coisa e aí eu respondia. E aí você vê aquele choque assim, mas tudo na direção de Deus. Tem a direção de Deus. Pessoal, vamos só voltando, a gente começou para a gente fazer uma breve oração. E esse foi o Tardezinho Eclesiastes. Para a glória de Deus. Quem lembra de a gente começou, pessoal? Livro de Eclesiastes, o capítulo é o 3. O versículo é o 7, tempo de rasgar e tempo de coser, o que eu abordei hoje. Tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai Jesus, muito obrigado por essa tardezinha, Deus. Pai, eu também te peço a tua bênção na segunda-feira com a Tamires Cardoso, na terça-feira comigo, na quarta-feira com Gisele Siqueira, na quinta-feira com a missionária Carol Maggi, na sexta-feira com a Aline Marreta. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa nos mostrar, nos direcionar, Deus, a ficar calado no tempo certo e a falar também no tempo certo. Pai, nos dá essa direção, Deus, nos dá essa sabedoria, Pai. Tem algum texto que diz sobre isso, Senhor. O quê? Que até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Deus, e quantos de nós, Deus, tem sido tido como um tolo porque está falando demais? Misericórdia de nossas vidas, Pai. Mas eu te peço, nos visita, Deus. Trabalha nessa tardezinha nas nossas vidas, Deus, Pai, e nos abençoe de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Lembrou de alguém? Compartilha com essa pessoa. Também faço mais 2 apelos, quais coloca nos status do seu WhatsApp essa mensagem e também no grupo da família. Deus abençoe e fique na santa paz do Senhor Jesus.